Glória a Deus. Nova criatura, transformação de Jesus na vida do ser humano. Eu continuo sendo Hamilton. Uma boa noite à Igreja de Jesus. Nós oramos hoje pela manhã pela Igreja de Jesus lá no Rio Grande do Sul. E tem o amado irmão pastor Tesso, né, nosso companheiro aí de ministério. Eu gostaria de chamar um vídeo agora. Ele esteve conosco ano passado numa palavra aqui sobre o memorial, né? E agora a Igreja de Jesus passa dificuldade lá no Rio Grande do Sul e ele nos faz um chamado hoje à noite. Gostaria de chamar esse vídeo. Olá, igreja no Brasil. Eu sou o Tércio, sou um dos pastores dessa cidade aqui de Porto Alegre, pastor da Igreja Batista Monte Serra. Nós estamos aqui empenhados como família de Deus, corpo de Cristo, em socorrer a nossa cidade, nosso povo gaúcho nesse momento tão trágico. Nós estamos aqui num centro de atendimento que ele é da prefeitura, nós temos uma parceria, estamos aqui passando o dia, passando noite toda aqui com equipes, servindo, repartindo amor, compartilhando aquilo que Deus tem nos dado. É muito importante você entender o que está acontecendo na cidade de Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. A situação ela realmente é dramática, ela é trágica. Nós temos expectativas de que os próximos 2 dias, domingo, segunda-feira, ainda se agrave um pouco mais o nosso Lago Guaíba aqui, chegando ainda a possibilidade de subir um pouco mais, fruto de que os rios estão descendo, as águas estão descendo da serra ainda. E dessa maneira a previsão é que o número de abrigos continue crescendo, o número de pessoas nos abrigos crescendo. Então, dessa maneira, continuamos necessitando não só de voluntários, o que tem sido realmente uma coisa tão linda, ação na cidade, não apenas da igreja, mas a igreja altamente comprometida com isso, mas do povo gaúcho, servindo uns aos outros, apoiando uns aos outros. E dessa maneira nós estamos com muitos voluntários, também com as necessidades crescentes de colchões, de materiais de higiene, de materiais para lençóis, quer dizer, roupas infantis, fraldas, lenços umedecidos, todas essas coisas são desafios diários aqui, sem contar a questão da alimentação, que estamos também numa grande mobilização para que todo esse povo que está em abrigo possa ser alimentado diariamente. Nós contamos com suas orações, nós contamos com a sua intercessão, contamos com com o seu desafio também de unir-se a nós financeiramente para que Deus possa continuar movendo-se. São muitos canais de doação. Nós estamos como Fundação Instituto Monte Serra, cuja mantenedora é a Igreja Batista Monte Serra, recebendo doações também para isso. Mas somos apenas um canal dentre muitos dessa cidade. Existem canais sérios de homens, mulheres de Deus, instituições sérias que estão abençoando a cidade. Nossa oração é que você, mesmo à distância, possa sentir a nossa dor e interceder pelo povo gaúcho, clamando para que esse tempo também seja um tempo onde o coração seja regado, o coração seja movido por Deus, para que haja realmente um quebrantamento e que todo esse tempo que estamos vivendo de dor se transforme em riso, em alegria, em celebração, em salvação e uma grande multiplicação de discípulos para a glória de Deus. Deus abençoe e muito obrigado pelo seu apoio ao nosso povo gaúcho aqui. Deus abençoe vocês. Glória a Deus, né? Então, enquanto igreja, nós vamos orar. Nós temos aí cerca de 300 municípios que já foram atingidos, mais ou menos 100 mortos também. Então, provavelmente Deus tem alguma coisa para fazer com o povo gaúcho. E nós, enquanto igreja, a maneira que encontramos de ajudar foi comunicar isso à Igreja de Jesus. Esse Pix vai estar disponível também no Instagram da IBC. Então você pode divulgar. A Igreja Batista em Montserrat é uma igreja séria. E nós confiamos naquilo que estão fazendo lá. Amém, gente? Então, amanhã esteja aí na internet, conecta no Instagram e divulga para o maior número de pessoas para que a gente possa contribuir. Nós vamos orar por isso agora, pela igreja no Rio Grande do Sul e também já pedindo ao Senhor que fale conosco através da sua palavra. Vamos orar? Lembre-se aí, você pode ter parentes, né? Lá no Rio Grande do Sul eu tenho, então vamos orar. Senhor, nós queremos colocar na tua presença a nossa vida enquanto homens e mulheres de Deus, reconhecendo a dor da população do Rio Grande do Sul,
irmãos em Cristo que estão lá, mas nós sabemos que o Senhor usa a história, o Senhor usa as dificuldades para falar com o ser humano. Nós entendemos que a dor é o megafone de Deus. Então, que o Senhor possa usar esse momento para falar ao povo gaúcho, trazer salvação, libertação, enquanto nós aqui, o povo cearense, queremos ajudar, queremos contribuir, conforme o Senhor coloque no coração de cada um. Abençoa, restaura, usa o pastor Técio e os demais pastores ali daquele estado, para a glória do teu nome, para que vidas venham ser salvas. Assim oramos em nome de Jesus, e fala conosco hoje pela tua palavra. É o que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Nós estamos entrando no mês de maio, mês das mulheres, né? Mês do nosso congresso feminino. Glória a Deus pela mulherada desta igreja, uma mulherada ativa, que o Senhor tem usado, inclusive para cutucar os maridos, né? Vocês de homem aí deu uma alavancada quando a gente colocou no mesmo dia do mulher, e provavelmente são as mulheres que estão impulsionando aí os nossos amados irmãos, homens. Amém, homens? Cadê os homens dessa igreja? Glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor. Nós somos uma igreja, para aqueles que nos visitam hoje pela primeira vez, que se reúne aqui dominicalmente, mas também de casa em casa, como o pastor Daniel nos disse, e provavelmente também temos irmãos aí nos assistindo pela internet, inclusive em outros países, né? Boa noite, talvez, ou bom dia, boa tarde, para amados irmãos, de repente, do Canadá, em Portugal, Estados Unidos, tanta gente espalhada da IBC pelo mundo, né? Mas nós vamos dar início hoje a uma série chamada Maria, Exemplo de Mulher. Nós já trabalhamos em outros momentos várias mulheres, né? A série chamada Mulheres Notáveis. Estamos reeditando essa série, focando a figura de Maria como um exemplo de mulher, né? E aí vamos falar aos domingos, esses 4 domingos, sobre características e virtudes de Maria enquanto mulher de Deus, né? Nós vivemos então esse momento, e às quartas-feiras eu gostaria de desafiar a Igreja de Jesus a estar também nas quartas-feiras, porque será um desdobramento dessa série, que nós estamos chamando a série das quartas de Vida Cristã na Prática. Então vamos falar sobre obediência, sobre a fé, né? Sobre a vida de serviço de Maria. Eu gostaria de convocar a igreja. Obviamente a semana é mais difícil, tem faculdade, tem atividade de trabalho até mais tarde, mas vem com a gente nessa quarta-feira, nas próximas quartas-feiras, para que a gente possa aprender de Maria, né, como viver a vida cristã. Então você pode divulgar que vai ser um mês de Maria na IBC, não é não? Glória a Deus, né? Maria, do ponto de vista da Bíblia. Agora, a gente vive uma discussão tensionada no século 21 entre o patriarcado versus o matriarcado. Então, o questionamento da visão judaico-cristã sobre o patriarcado, o homem como cabeça, é discutido do ponto de vista do feminismo, das filosofias marxistas no século 21. A chamada guerra dos sexos demarca a luta entre homens e mulheres na tentativa da igualdade social. Mas homens e mulheres são diferentes. Sua mulher é diferente de você, meu amado irmão. A minha é profundamente diferente de mim. É água e óleo, né? Possivelmente os homens mais racionais, as mulheres mais emocionais, mas as diferenças, elas são para competição ou para colaboração. Veja esse desenho aí. Mulheres precisam de um vocabulário mais extenso, sim ou não, irmãs? São cerca de 20 mil palavras por dia. Você sabia que você fala mais de 20 mil palavras por dia? E os homens? 7 mil palavras por dia. As mulheres usam mais palavras do que os homens. Tem um vocabulário maior. Possivelmente elas vão falar um pouquinho mais. Tem as exceções, né? Homens que falam mais. Mas a diferença está posta. Sua mulher tem uma inclinação ao estético, à beleza. Você não, né? Eu me lembro que há 2 anos a gente encerrou o Seja Homem, a última reunião do Seja Homem. Foram 5 homens
uma garrafa de café e um bolo de padaria. Misericórdia, né? Inclusive o bolo de padaria foi doado pela mulher, sabia? A macharada aí não estava organizada nem um pouco. Mas glória a Deus que a gente melhorou, né, homens? Glória a Deus, estamos aí em a média de 200, 250 homens na nossa reunião. Glória a Deus que o Senhor está nos levantando. Mas, veja, não há diferença para competir, mas para colaborar. Você precisa entender a sua esposa, a sua mãe, a sua filha, não como uma rival, mas como alguém que vem colaborar, que vem olhar o mundo diferente do seu. Veja o que diz Gálatas 3, 28 e 29. Não há mais judeus, nem gentio, nem escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que vocês pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele, segundo a promessa de Deus. Então aqui vai uma palavra para você que está se degladiando na sua casa. Homem e mulher, para de competir. Entende que a diferença sua com a sua amada, ou com a sua mãe, com a sua filha, não é para competir, mas é para colaborar, porque vocês são um em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o nosso ponto de encontro. E aí, focando na nossa amada mulher de maio, Maria, eu gostaria de falar um pouco sobre o imaginário religioso na história da civilização em torno de Maria. Isso não é novo, não é? É o que a Bíblia chama do conceito de a rainha dos céus. Olha o que Jeremias 7,18 diz. Veja como as crianças juntam lenha e os pais acendem fogo para os sacrifícios. Veja como as mulheres preparam a massa e fazem os bolos para a rainha dos céus. Além disso, apresentam ofertas derramadas para outros deuses. Tenho razão para estar tão irado. Deus estava irado com a adoração à chamada Rainha dos Céus. A Rainha dos Céus era uma entidade feminina, obviamente tinha desdobramentos no culto cananeu, mas esse imaginário religioso do matriarcado tem base na história antiga. A ideia de uma mulher salvadora. Você vai ver na Babilônia, Ishtar, no Egito, Ísis, em Canaã, Astarote, Anate, Azerate, ou ainda na Grécia, Afrodite, em Portugal, os portugueses que me ouvem, Fátima, e no Brasil, Aparecida. A imagem de Aparecida surgiu em outubro de 1717, quando pescadores foram ao Rio Paraíba com a missão de conseguirem peixes. Pescadores no Rio Paraíba. Dentre eles, Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves, fizeram uma oração pedindo a ajuda da Mãe de Deus para que a pesca fosse bem sucedida. Depois de muitas tentativas falhas, João Alves jogou a rede no rio novamente. Não pegou nenhum peixe, mas apanhou a imagem de Senhora Conceição. No entanto, faltava a cabeça da imagem. Ao lançar a rede, mais uma vez pegou a cabeça que se encaixava perfeitamente no corpo. Aqui está o imaginário religioso da Aparecida do Norte. E lá no meu estado, né, a gente tem caravanas e caravanas do Brasil inteiro para o dia 12 de outubro, próximo semestre, para celebrar essa tradição, esta mística religiosa católica. Mas veja, a história nos diz como ela apareceu. Mas a palavra de Deus nos diz que todas as vezes que nós tentamos materializar a divindade, nós caímos na idolatria. Salmo 115, verso 1 a 8 diz: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória, por teu amor e por tua fidelidade. Porque as nações dizem: onde está o Deus deles? Nosso Deus está nos céus e faz tudo como deseja. Seus ídolos não passam de objetos de prata e ouro, formados por mãos humanas. 1717, Aparecida.
Verso 5, eles têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não respiram, têm mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, garganta, mas não emitem som. Aqueles que fazem ídolos, neles confiam, e neles confiam, são exatamente iguais a eles. Então a nossa perspectiva nessa noite é apresentar a você, não a Maria da tradição da Aparecida do Norte, mas a Maria bíblica, a Maria que aponta para Jesus, a Maria que aponta para o Deus que nós não podemos enclausurar. Nós não podemos colocar Deus num tubo de ensaio. Amém, gente? O nosso Deus é maior do que a nossa capacidade de tentar materializá-lo. Mas os homens tentam fazer isso. E na medida que tentam criar os seus próprios deuses, eles se tornam cegos. Há alguns conceitos em torno que eu gostaria de trabalhar rapidamente, em torno do imaginário religioso de Maria. Há a doutrina chamada Imaculada Conceição, que diz que Maria, ela não teve o pecado original, né? Então ela não assumiu a natureza pecaminosa como todos nós. Mas essa doutrina não está na Bíblia. O Papa Pio IX definiu esse dogma chamado Imaculada Conceição em 1854, na bula pontífice intitulada Inefabilis Deus. Não está na Bíblia, amados irmãos. Maria é pecadora tanto quanto eu e você. Por isso em Lucas capítulo 1, que nós cantamos aqui lindamente com a nossa banda, Maria diz: meu Deus, a minha alma engrandece ao Senhor, meu Salvador. Maria era pecadora como eu e você e precisava de um Salvador. Além disso, a virgindade perpétua. O ensinamento diz que a Maria não teve sua virgindade violada antes, durante e depois do parto. Em 649, o Concílio de Latrão definiu isso. Também não está na Bíblia. E Maria teve outros filhos além de Jesus. Em Marcos capítulo 6, verso 3, e Mateus 13, 55, diz que Maria teve outros filhos, dentre eles Tiago, irmão de Jesus. Então não há a ideia da virgindade perpétua. José não teve relações com Maria até o nascimento de Jesus. Depois Maria foi uma mãe normal, igual a todas as mamães que estão aqui. E além disso, outras duas questões. A ideia de Maria, mãe de Deus ou mãe de Jesus, também a tradição católica diz sobre isso. Os pais, Orígenes, Dionísio, Atanásio, Gregório, João Crisóstomo e Agostinho, diziam que Maria era mãe de Deus. Mas na verdade Maria não é a mãe de Deus, ela é a mãe do Jesus histórico, do Jesus homem. Deus aprove a Maria usar para ser o veículo da salvação. E Maria, por fim, não foi assunta ao céu. É a outra doutrina, a Assunção de Maria. A doutrina da Assunção de Maria se tornou amplamente conhecida no mundo cristão, tendo sido celebrada já no início do século V e já consolidada no Oriente, pelo imperador bizantino Maurício em 600. Não há doutrina bíblica. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 1 que o único que foi assunto aos céus e em breve voltará, os nossos olhos vão contemplá-lo, é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Jesus foi assunto aos céus e Ele prometeu que vai nos buscar. Amém, gente? Ele vai buscar a sua igreja santa e amada que Ele está preparando. Então, nessa noite nós vamos trazer à tona a visão bíblica de Maria, exemplo de mulher, e hoje particularmente Maria serva. Vamos a Lucas capítulo 1, verso 38, nosso texto de hoje. Olha o que diz o historiador Lucas. Maria respondeu ao chamado de Deus que disse que ela seria a mãe do Salvador. Maria respondeu a esse chamado: eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. Imagine você recebendo um desafio maior do que você. O propósito de Deus chega até você como chega a Maria. Qual a nossa reação?
E aí, o texto que nós lemos é um texto escrito por Lucas, o historiador, médico. Ele escreve a Teófilo, seu destinatário, provavelmente alguém da corte romana, porque a expressão excelentíssimo Teófilo é usada para Félix e Festo em Atos, como procuradores romanos. Então, Teófilo era alguém da corte romana. E o Senhor Jesus usa Lucas para mostrar uma história que tem começo, meio e fim, para que nós tenhamos a compreensão em Lucas sobre a vida de Jesus e o desdobramento em Atos sobre a vida da igreja. O propósito, então, de Lucas é apresentar o Evangelho de Jesus e sua historicidade a Teófilo. Em Lucas temos a vida de Jesus, em Atos, a vida da igreja. O público-alvo são os gregos, e os gregos são pensantes, né? Talvez se você hoje à noite é alguém que gosta de pensar, que você gosta da história, dos fatos, das datas, você vai gostar de ler a narrativa de Lucas. O versículo-chave, Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Escrito por volta de 60 depois de Cristo. E agora, o contexto específico dessa passagem é que Maria estava prometida em casamento ao carpinteiro José, quando foi abordada por um anjo de Deus, anunciando-lhe a grande missão da sua vida. Assim como Deus tem uma grande missão para a sua vida. Você sabia disso? Talvez você ainda não saiba, ou talvez você saiba, mas você deve estar fugindo do chamado de Deus. Qual era a grande missão de Maria? Ser aquela que daria luz ao Salvador. Na lei judaica, o homem deveria tomar uma mulher de sua própria tribo ou família. E aqui vai uma palavra aos jovens, tá? Os jovens dessa igreja solteiros. Tem jovem solteiro aí? Tem? Olha aí. No Velho Testamento, o casamento era entre as tribos. Você não poderia tomar uma mulher ou um homem que não fosse do povo de Deus. Então, esse negócio de namoro missionário não é de Deus, tá? O que é o namoro missionário? Eu vou ganhar para Jesus, para depois ganhar para mim. Né? Ele é um descrente, ele não professa a sua fé. Vai dar problemas, porque domingo você vai querer vir para a tenda. E aí domingo ele vai querer ir para o forró, aí não vai dar certo. Amém, amados? Quero saber se esse negócio vai ser amém mesmo. Na lei judaica, então, era comum o casamento entre as tribos. Sendo assim, é possível que a Virgem Maria também seja da descendência de Davi, como foi José também. E Maria e José moravam numa pequena e desprezada cidade chamada Nazaré, que tinha mais ou menos entre 300 e 600 habitantes na época. Aqui ela estava enamorada de José. Maria era noiva de José. O termo emenesteumenem, que vem de minesteu, que significa cortejar, vencer, ou prometer-se em casamento. Para nós seria noivado. Então na Bíblia não tem namoro, tá bom? O pastor não vai deixar eu namorar. Tem não, porque na Bíblia era assim o contexto. Maria estava noiva de José. Eles tinham uma promessa de casamento, provavelmente daqui a um ano. Então os amados irmãos enrolões vão aprender aqui com a Bíblia. Noivado na Bíblia, José e Maria estavam comprometidos no momento do noivado, que era um almoço entre as famílias, pai e mãe de um lado e do outro, e a promessa era 1 ano de casamento, 1 ano para casar. Então esse negócio de namoro de 2, 3, 4, 5 anos é complicado. Amém, irmãos? É mesmo? Ixi, pastor, já estou 10 anos namorando. Meu filho, case logo. Misericórdia, né? Porque o namoro aí já não é mais namoro, né? Infelizmente. Mas o compromisso selado era o casamento entre Maria e José. Mas acontece uma intervenção divina. O Espírito de Deus traz à tona o plano do Senhor para Maria. E é sobre isso que nós vamos falar, quando ela recebe a promessa de Deus e o chamado, e ela diz: Senhor,
estou aqui, sou sua serva, quero cumprir o seu chamado. Assim Deus quer falar conosco também. Ele tem uma promessa, Ele tem um chamado, Ele tem um desafio para nós, que pode ser maior do que a nossa capacidade de pensar. Mas Ele quer fazer isso em nós. E nós vamos aprender com Maria a responder. Maria serva hoje. Em tese, em resumo, que vamos aprender hoje. Servir a Deus é superar o espanto ou a dúvida diante do poderoso chamado que Ele tem para nós, que é servir. Servir. No primeiro momento, vamos à palavra, o chamado, a palavra de Deus a Maria, versos 26 a 28. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade de Galileia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi, e ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria, você é muito abençoada, o Senhor está com você. Veja, no primeiro momento, o cenário é uma virgem, provavelmente de 16 anos, um rapaz, noivado estabelecido, e o Senhor aparece a ela nessa cidade, a Galileia dos gentios. Veja no mapa, vocês vão perceber aí, a Galileia ficava ao norte de Israel. No Antigo Testamento, os assírios trouxeram estrangeiros para o norte, e lá nós temos então a junção dos estrangeiros com o povo do norte, que deu os samaritanos. A Galileia, chamada Galileia dos gentios, é como se fosse para nós hoje o nordeste do estado, o nordeste do Brasil. Povo misturado, povo de todo lugar, onde nós vivemos, né? Então eram os judeus de 5ª categoria que moravam no Nordeste. No Brasil a gente tem essa rixa, né? Ainda velada, do Sudeste com o Nordeste. É interessante que os nordestinos estão no top 10 dos maiores concursos do país. Só dá nordestino, né? Glória a Deus. E cearense está no top 1, não é não? Eu sou paulista, aí eu tive que vir para o Ceará para fazer concurso aqui. Tive que tirar uma vaga de um cearense, né? Mas o fato é que os nordestinos eram judeus subalternizados. Mas olha onde Jesus começa o seu ministério e onde Maria está vivendo. Olha a profecia de Isaías capítulo 9, verso 1 e 2. Mas a aflição dos que estiverem sofrendo vai acabar. No passado, Deus humilhou a terra das tribos de Zebulon e de Naftali. Mas no futuro, Ele tornará famosa esta região, que vai desde o mar Mediterrâneo até a terra que fica no lado leste do rio Jordão, isto é, a Galileia dos pagãos ou dos gentios. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Isaías 9:1, que é citado em Mateus 4:16 e Lucas 1:79, quando Jesus fala e inicia o seu ministério na Galileia dos gentios. Deus está preocupado com o mundo, gente. E Ele usa agora uma mulher, uma adolescente, de 16 anos provavelmente, para ser o veículo da salvação. Então não ache que você é pequeno ou pequena para o propósito que Ele tem na sua vida. Deus não usa pessoas perfeitas. Deus usa pessoas disponíveis. Amém? Você não precisa ser perfeito. Você precisa ser disponível. E ele fala de 3 coisas importantes aqui nesse primeiro bloco sobre a palavra. Ele fala sobre a paz de Deus, a bênção de Deus e a presença de Deus que estava em Maria. Veja, que a paz esteja com você. A paz de Jesus alcançou o seu coração. Romanos capítulo 5, verso 1. Porque justificados somos, pois, pela fé, e nós temos paz com Deus. O nosso relacionamento com Deus foi restaurado. Você agora é amigo de Deus. Você deixou de ser inimigo e se tornou amigo. Hoje pela manhã, no batismo, mais de 120 pessoas desceram as águas, dizendo: eu quero ser amigo de Deus.
Eu quero fazer parte desta igreja. Eu quero viver a paz com Deus, que é a restauração, que é a reconciliação. Mas não só isso, além da paz com Deus, Deus estabelece em nós a sua paz. Temos a paz de Deus. Porque nós podemos ter a paz com Deus, um relacionamento restaurado, mas podemos viver uma vida atribulada, sabe? Você vive uma vida atribulada? Uma vida complicada? Uma vida cheia de problemas? Sua casa é cheia de gritaria? Sua casa é uma confusão? A paz de Deus precisa habitar o seu coração, que está em Filipenses 4:7. A paz de Deus, que excede a todo entendimento, vai guardar o seu coração e mente em Cristo Jesus. Maria era cheia da paz de Deus. Maria era cheia da bênção de Deus. Diz aí que ela era abençoada. Você e eu também somos abençoados. Recebemos a bênção de Abraão. Gênesis capítulo 12, verso 1 a 4. Deus chama Abraão do meio da idolatria e diz: eu vou fazer uma grande nação através de você. De um homem, uma nação. A sua descendência vai ser abençoada. E a sua família vai abençoar todas as famílias da terra. E Paulo interpreta esse texto em Gálatas 3, dizendo que na verdade não era a descendência de Abraão, mas o seu descendente, que é Cristo. Então, através de Abraão, Jesus veio. E através de Cristo, Maria entra também no processo, no projeto da salvação. E essa salvação chega até nós que estamos aqui. A bênção de Deus está em nossa vida. E por fim, a presença de Deus, o Senhor diz a ela: o Senhor está com você. A presença de Deus vai com você nesse projeto. Gênesis capítulo 17, verso 1, quando o Senhor diz: Abraão, anda na minha presença e ser íntegro. O Senhor nos chama, como chama Maria também, a andar na sua presença. No trânsito, a presença de Deus vai com você. No momento que você recebe o diagnóstico de uma doença, a presença de Deus vai com você. No momento em que você recebe uma promoção no emprego, a presença de Deus está com você. Deus está conosco em todo o tempo. Não pense que Deus te abandonou, meu irmão. De repente você veio hoje aqui à noite, assim, preocupado, chateado com um problema que aconteceu na sua casa, na sua empresa, na semana, né? Você veio angustiado hoje. A palavra de Deus está dizendo que a presença de Deus é com você. Amanhã, coragem para buscar a solução em Jesus, em Cristo. Não fique triste, não fique chateado, porque os momentos difíceis da nossa vida é o cadinho de Deus transformando a nossa vida. Você sabe como é que o ourives entende que o ouro está preparado, está pronto? O ourives pega o ouro, coloca no cadinho, que é aquele recipiente, né? Que ele esquenta no fogo. Ele coloca lá o ouro. Aí o ouro começa a ser aquecido e as impurezas vão assentando. E sabe qual é o tempo perfeito em que o ouro está pronto? É quando o ourives consegue olhar para o ouro derretido e consegue ver nele a sua face. Ou seja, as dificuldades que Deus permite na nossa vida, é Ele usando o cadinho das dificuldades para que em nós nada sobre, a não ser a sua presença. Quando a nossa vida consegue refletir a vida de Deus, Deus está fazendo uma obra na minha vida, Deus está fazendo uma obra na sua vida. Então não reclame das provações. Amém? A presença de Deus está com você. Eu me lembro que quando eu recebi uma palavra de Deus, que eu ia ser alguém que o Senhor ia usar na vida e no ministério, Ele me disse que eu ia ter várias dificuldades na vida, né? E uma coisa que eu, ao longo da caminhada, não gosto muito é de mudança. Não sei se você é como eu, mas eu não gosto muito de mudança, não. Para mim, eu nascia num lugar e morria nesse mesmo lugar. Eu detesto momentos de desinstalar, momento de ter que mudar. Sai daqui e vai para colar, mas você vê como é que eu não gosto de mudança, mas eu já mudei 13 vezes.
de São Paulo até aqui. 13 irmãos. De São Paulo até o São Bento, onde eu moro hoje. Glória a Deus, os amados do São Bento aí. Desafios foram postos, né? E mudança é coisa ruim, quebra coisa, você gasta mais, né? E a mulher, não, vamos fazer isso, aí vamos ver se dá e tal. Mudança não é uma coisa legal. Desinstalar-se não é uma coisa legal. Maria estava sendo desafiada a um processo de desinstalar-se. Uma adolescente jovem prometida em casamento seria agora a mãe do Salvador. E no momento que a gente se desinstala, existem perdas e ganhos. Olha aí. Então, a gente tem que aprender a olhar a mudança do ponto de vista de Deus. Eu espero a 14ª ser para minha casa. Jesus tem misericórdia, né? E aí, pensando nesse processo de mudança, me vem à mente a poesia de Belchior. Ele diz: eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais. Nem em tinta para o meu rosto, ou oba-oba, ou melodia, para acompanhar bocejos, sonhos matinais. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, nem nessas coisas do Oriente, romances astrais. A minha alucinação é suportar o dia a dia. E o meu delírio é a experiência com coisas reais. Amar e mudar as coisas me interessa mais. Olha aí. Amar e mudar as coisas me interessa mais. A minha loucura, ele diz, a minha alucinação é o meu delírio com o dia a dia, com as coisas reais. E Deus fala conosco nos momentos reais. Um filho que se machuca deixa o pai preocupado. Mas é naquele momento que Deus diz assim: está vendo? Aconteceu, você não é Deus. Eu sou Deus. Então confia em mim, confia na minha palavra que eu vou cuidar, eu vou abrir as portas dos médicos. E assim, no dia a dia, a presença de Deus, a sua bênção e a sua paz vão se entrelaçando à nossa vida. E nós vamos aprendendo de Deus. Amar e mudar as coisas me interessa mais. Agora, o que eu faço quando Deus me desafia em sua palavra? Não gosto quando sou tirado da zona de conforto. Eu mesmo não gosto. É uma profunda e constante desinstalação. A palavra de Deus me gera desconforto, amados irmãos, a fim de me levar para um plano maior e melhor de vida. Uma simples virgem e desposada jovem seria a mãe do Salvador. Em minha trajetória de vida, mesmo em situações adversas, Deus me convida à experiência da paz, da bênção e de sua presença a cada dia. Amém? No segundo lugar, agora o espanto. Deus fala com ela uma palavra, um chamado, um desafio. Mas qual é a reação de Maria? O espanto. Veja o verso 29. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. O espanto. Será que você se espanta quando Deus fala com você na palavra? O desafio de Deus vem, mas aí duas coisas destacam: a perplexidade e a admiração de Maria e a reflexão em torno do que Deus falou. Esse é o nosso mapa diário, né? A gente se espanta com Deus todo o tempo, no momento em que Deus fala conosco na sua palavra. Você leu a Bíblia hoje? Sim ou não? A maioria não leu, né? Domingo, né, pastor? Vamos dar folga aí para a Bíblia, né? É o alimento diário, gente. Deus fala conosco por sua palavra. Mas veja, a perplexidade de Maria, ela ficou sem saber o que pensar. Imagina, ela pensou: o que José vai pensar? Se eu ficar grávida do Espírito Santo? Que conversa é essa, né, não? Imagina a sua mulher dizer: rapaz, eu estou grávida do Espírito Santo. Confusão instalada, né? O que a sociedade diria daquela jovem?
Por isso, a perplexidade e a admiração. Assim como Isaías também ficou perplexo em Isaías 9:6, quando o rei Uzias morre, a nação de Israel está sem governo e Deus o chama para uma missão poderosa. Olha o que Isaías diz: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e eu moro no meio de um povo que também tem impuros lábios. Isaías ficou perplexo. Isaías ficou admirado. Será que você também já ficou admirado e perplexo em algum momento em que Deus o chama para um propósito, para um desafio? Imagine que a sua casa, a maioria é descrente, talvez você é o único crente da casa. E Deus o chama para ser um luzeiro no meio daquela família. E você nessa noite está pensando assim: rapaz, quase que eu desisto, pastor. Quase que eu jogo a toalha e paro com esse negócio de evangelho, porque lá em casa está difícil. Minha mulher, meu filho, meu pai, minha mãe. O desafio é grande, mas o nosso Deus é maior. Amém, gente? O nosso Deus, o Deus de Maria, é o nosso Deus que está aqui hoje. E Ele lança o desafio. Nós podemos estar perplexos e admirados. E pode vir a reflexão também, como veio. Maria começou a pensar o que estava acontecendo. O que Deus estava querendo dizer com aquilo? Veja, como aconteceu também em Lucas capítulo 2, verso 18 e 19. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito sobre elas. Assim como Maria, quando somos expostos ao propósito de Deus em nossas vidas, percebemos que é algo muito grande. O que Deus está fazendo conosco aqui não é uma reunião de domingo debaixo de uma tenda, gente. O que Deus está fazendo conosco é um propósito cósmico, é um propósito redentor. Ele nos chama para um propósito de salvação para a eternidade. Um dia tudo isso aqui vai acabar, sabia disso? Um dia o governo, a instância municipal, federal, estadual, o descompasso, a corrupção, a traição, o adultério, um dia tudo isso vai acabar. E Deus está usando cada um de nós para sermos instrumentos do seu projeto redentor. É mais do que estar sentado aí nessa cadeira. É um projeto da eternidade, sabia? A eternidade quer chegar à sua casa. A eternidade quer chegar ao seu coração. O espanto, às vezes o medo, a insegurança ou a sensação da incapacidade invadem o nosso coração. Assim como está em Isaías 55, 5 e 6. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que o nosso. A intenção do coração de Deus é mais alta do que a minha. Então, quando Deus te chama para um propósito, e Ele está dando uma palavra para você hoje, não duvide, não tenha medo. Acredite no Deus que é maior do que a sua dúvida. Perplexidade, admiração, medo. O que está em seu coração agora, quando Deus te fala acerca do propósito que Ele tem para a sua vida? Sua vida pessoal, seus sonhos, seus projetos, sua profissão, sua família, seu ministério. O que você está fazendo de tudo isso? Deus está falando com você hoje. Do ponto de vista do espanto, eu penso numa experiência que eu tive em 2022, diante dos meus dilemas profissionais. Eu sou professor de educação básica e também fui professor universitário. Mas diante dos meus dilemas profissionais e o desafio de fazer concurso, eu me inscrevi em 2022 para 3 concursos de universidades estaduais aqui do nosso estado. E por ironia do destino, ou por plano de Deus, 2 deles que eu me inscrevi, o concurso teve fraude. Não foi possível fazer. Perdi R$500, ó irmão. Era a feira da semana, não? E o outro concurso que eu fiz para uma das universidades estaduais do Ceará era um ponto dos 10 pontos que a gente estuda, para o concurso da universidade.
Um dos pontos era a minha tese de doutorado, você imagina? Eu estudei 4 anos sobre esse ponto. Caiu como uma luva. Eu escrevi 18 páginas sobre esse assunto, dissertando, fundamentando, teoricamente e tudo mais. Aí eu disse, rapaz, eu acho que mínimo um 7 está garantido aqui, para a próxima fase, né? O concurso era para o interior do estado. Aí quando eu fui ver o resultado, 4, me deram 4 na média. A decepção veio, a frustração veio, e o espanto. Como assim? 2 semanas depois, o pastor Armando e a equipe pastoral desta igreja me convidam para uma reunião. Aí nesta reunião, Hamilton, a congregação, nós, enquanto pastores, queremos desafiá-lo ao ministério pastoral. Aí eu entendi a mensagem de Deus. Amém? Não era para eu passar. Era para eu continuar aqui em Fortaleza, para ser pastor desse rebanho, compondo com meus 4 amigos e irmãos pastores. Amém? Glória a Deus. Eu não entendi a reprovação. Eu me senti reprovado. Mas Deus é maior do que o seu pensamento, amado irmão. Deus sabe o que é melhor para você. Talvez um desses 3 concursos que eu tivesse passado, a minha família teria problemas. Minha esposa não seria feliz. Minha filha não seria feliz. Ela não estaria abrigada debaixo do guarda-chuva da graça de Deus que está sobre esta igreja que nós fazemos parte. Amém? Glória a Deus. Então não se sinta que Deus falhou na sua vida. Não fique perplexo, admirado, mas reflita naquilo que Deus quer fazer. Não podemos perder a dimensão da teologia do espanto. Quando Deus fala, ficamos perplexos. Isso revela quem Ele é, Senhor poderoso, e quem nós somos, limitados e frágeis diante da incerteza da vida. A vida é incerta. Viver é correr risco. Não há segurança de nada, irmãos. Nós estamos aqui, amanhã podemos não estar vivos. Mas a única certeza que eu tenho é do chamado, do propósito, da presença de Deus que caminha comigo dia após dia. Ele está comigo. Esta é a minha única certeza. Na bonança, com dinheiro no bolso, ou liso, com R$1 no bolso, Ele está comigo. Amém? Com saúde, né? Exuberante ou deitado numa maca, num leito de hospital, a sua presença está comigo. Eu preciso entender o cristianismo nessa perspectiva. Porque senão é religiosidade. Porque senão Deus é um conto de carochinha. Maria estava entendendo o propósito de Deus e ela ficou espantada. O que Deus está me dizendo hoje sobre os seus propósitos em minha vida? Que projetos Ele tem me mostrado em relação à minha vida? Família, sonhos e ministérios aqui na igreja. Talvez chegou a hora de você parar de fugir de Deus. Para de fugir de Deus, meu amado irmão. Se rende, entrega, confia. A sua vontade é maior e melhor do que aquilo que você pode imaginar. A palavra de Deus nos diz em Provérbios que é melhor um bocado seco em paz do que a casa cheia com tribulação. De repente, o emprego que você está recebendo oferta aí, vai ser de segunda a domingo, você não vai ter tempo para a sua casa. Você não vai ter tempo para a sua esposa. Será que é de Deus esse trabalho? Pastor, eu preciso trabalhar, preciso sustentar minha casa. Amém. Mas entenda que quando Deus é a prioridade da nossa vida, todas as coisas são acrescentadas. Mateus capítulo 6, verso 33. Busquem o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em terceiro lugar, agora vem a dúvida, verso 30 a 34. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazer o rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará.
Então Maria disse para o anjo: isso não é possível, pois eu sou virgem. Olha aí, irmãos. Ela teve medo, ela teve dúvidas. Agora eu quero dizer para você primeiro aqui, nesse bloco. Não tenha medo, Deus está contente com você. Amém? O Senhor está feliz com você. Não tenha medo. Olha o que diz Isaías 46:10. Não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, o Senhor falando contigo. Pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com a minha vitoriosa mão direita, o sustentarei. Deus está dizendo para você: não tenha medo. Eu estou com você. Não desanime. Se você pensou em abandonar o Senhor essa semana, pare com isso em nome de Jesus. Acredite que Ele está contigo. Que Ele não te abandona. Na alegria, na tristeza. Você estava querendo abandonar um projeto. O ministério aqui na igreja. Pastor, está difícil servir. Minha casa está atribulada demais. Não consigo. Obviamente a sua casa é prioridade. O seu marido é prioridade. Mas não se sabote. Não destrua a possibilidade que você tem de viver a vontade de Deus. Olha Provérbios 15:8. Os sacrifícios dos perversos são detestáveis para o Senhor, mas Ele tem prazer nas orações dos justos. A oração é um tempo de prazer na presença de Deus. É o momento em que as dúvidas vão saindo, o medo vai saindo, e o Senhor vai renovando o meu coração, vai renovando o seu coração. Maria teve dúvida, é legítimo você duvidar. E ele diz, respondendo a ela, para que ela aprenda a lidar com os impossíveis da vida. O Senhor diz, para o Senhor nada é impossível. Olha Zacarias 8:6. Assim diz o Senhor dos exércitos, no momento em que isso pode parecer impossível, ó remanescente do povo. Mas acaso é impossível para mim, diz o Senhor dos exércitos? Uma gravidez, do ponto de vista de Maria, seria impossível. Mas Deus está dizendo que a salvação humana é algo sobrenatural. Deus usa uma menina de 16 anos e um jovem para serem um veículo da salvação. Olha o Salmo 147, verso 5. Nosso Senhor é grande, seu poder é absoluto, é impossível medir o seu entendimento. Então a grande questão não é dizer para Deus o seu problema. É a questão de dizer para o seu problema quem é o seu Deus. Qual é o seu problema hoje à noite? Qual é a sua luta? Qual é a sua dor? O que está doendo no seu coração? E quais são os desafios que Deus está te trazendo? Há algum impossível para Deus? No século XX ainda, achavam que era impossível o homem pisar a lua. Mas em 20 de julho de 1969, Neil Armstrong, com a espaçonave Apollo 11, pisou a lua. Está lá a bandeira dos Estados Unidos. Isso aconteceu em 69. Imagine uma internet pelo Wi-Fi, pelo ar. Você lembra a internet de escada, como era, né? Você lembra na sua casa, como era nos anos 90, quando surge a internet? Era uma maravilha, cabo, né? Era cabeado. Mas quem imaginaria que a internet seria transmitida pelas ondas do Wi-Fi? Quem diria que isso seria possível? Ou ainda, falar pelo celular, vendo o vídeo e ouvindo áudio. Você já imaginou isso? Hoje para nós é tão comum, né? Carro elétrico, a BYD. Você imaginou que seria possível um carro que não fosse movido a combustível? O carro elétrico está aí, só não dá para a gente comprar ainda, né? Mas ele está aí, certo? Mas e na sua vida, o que é impossível para Deus? Salvação do seu marido? Salvação da sua mãe, do seu pai? Você está desempregado, um emprego? Seu filho nas drogas? Qual é o seu problema? O que você está duvidando de Deus?
O Senhor está dizendo por sua palavra que não há nada impossível para Ele. Francisco de Assis, grande místico da igreja, do século XII, XIII, diz: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. A grande questão é que o impossível está dentro do possível. Na medida que a gente vai realizando o possível, o impossível se materializa. O que traz medo ao seu coração hoje? Seu passado, seu presente ou futuro? Saiba que Deus se alegra com você. Você e eu somos a menina dos olhos de Deus. Sabia quanto Deus te ama? Sabia quanto Ele quer te dar um abraço hoje à noite? Você possivelmente recebeu um abraço de Jesus quando você recebeu um abraço de um irmão hoje à noite. Deus se alegra com você. Talvez se você não o conhece, Ele se alegrará em recebê-lo ainda em casa hoje. Se você veio aqui hoje e não entregou sua vida a Jesus, Ele vai te dar um abraço. Ele vai receber você em casa. Se você o conhece, Ele ficará feliz em saber que você aprendeu a crer nos seus impossíveis. Eu gostaria de chamar a banda já para a gente caminhar para o encerramento. E por fim, a resposta de Maria, agora o serviço. Deus trouxe uma palavra, ela teve dúvida, mas agora ela é chamada ao serviço. Olha o verso 35. O anjo respondeu: como isso aconteceria? O Espírito virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos. No entanto, agora ela está no 6º mês de gravidez. Porque para Deus nada é impossível. Você, ainda que não é mamãe, tem o desejo de ser mamãe. Está frustrada, está chateada, está triste. Deus é o Deus do impossível. Amém? Por sua misericórdia e graça, Ele pode abrir a sua madre. E daqui a alguns dias ou daqui a algum ano, tempo, Deus é que sabe, você pode experimentar o milagre de Deus na sua vida. Eu experimentei isso. 9 anos sonhando com a minha filha. E pela misericórdia de Deus, depois de muito sofrimento, muita dor, está ela correndo por aí, 5 anos de idade, para a glória de Deus. Maria responde essa palavra: eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. A resposta de Maria seja a nossa resposta. Senhor, diante do teu desafio, da tua palavra, diante da minha dúvida humana, eu quero responder ao Senhor hoje. Eis aqui, Senhor. Eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva. O Espírito de Deus faria isso. E o Espírito de Deus vem gerando vida desde a criação. Gênesis capítulo 1, verso 2. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas. E o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. O Espírito de Deus está em você. Ele pode cumprir o chamado de Deus na sua vida, o propósito, o sonho. O poder do Altíssimo te envolverá. Jó 42, 2. Sei que podes fazer todas as coisas, Senhor, e ninguém pode frustrar os teus planos. Os planos de Deus não vão se frustrar na sua vida, como não se frustraram na vida de Maria. Amém, irmão? Recebe esta palavra de Deus para agarrar na sua presença. E a resposta de Maria, o serviço: eu sou uma serva, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. Que coisa, gente. O Senhor está nos falando que nós somos como se uma ferramenta nas mãos dele. Assim como o ferreiro trabalha no ferro para moldar. E muitas vezes é com batidas, é com fogo que aquece para moldar aquela ferramenta. Assim Deus usa a dor, Deus usa a dificuldade, a tribulação para nos forjar ao seu propósito.
Enfim, o Senhor nos chama ao seu serviço, Igreja Batista Central de Fortaleza. E na música de Paulo César Baruch, ele canta: cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, te honrar com minha vida e em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Que seja o seu querer hoje à noite, que seja o querer do Espírito Santo. Será que nós temos percebido o agir do Espírito Santo falando conosco hoje à noite, apontando para o seu propósito? Em mim não há forças, mas o poder de Deus é capaz de me levar a um dia de cada vez a experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade. Você não é capaz, eu não sou, mas Deus pelo seu Espírito. E servir é uma missão humana, mas é uma missão divina. Mahatma Gandhi diz: quem não vive para servir, não serve para viver. Considerações finais. Nessa série Maria, exemplo de mulher, falamos hoje que Maria é serva. A palavra lançada, o espanto percebido, a dúvida no coração, mas a atitude de servir ao Senhor. Amém, irmãos? É o que vai ficar para gerações. São as lágrimas que você enxugou. São as pessoas que você abraçou. São os olhos que você ajudou a enxergar a dor. O Senhor está chamando a Igreja Batista Central de Fortaleza, a mim e a você, no exemplo de Maria serva, a gente sair daqui hoje com o desafio de amar, de cuidar, de servir pessoas. E se Deus tem um chamado específico para a sua vida, não retenha. Pastor, Deus está me chamando para ajudar no mulher. Deus está me chamando para ajudar no Seja Homem. Ele está me chamando para cantar, Ele está me chamando para pregar, Ele está me chamando para abençoar, para abraçar, para amar vidas, para cuidar de pessoas. Eis-me aqui, Senhor. Amém? E eu termino, antes da gente cantar, com 2 desafios à Igreja de Jesus. O primeiro desafio é para você que veio hoje aqui pela primeira vez e você não entende o propósito da sua vida. Tem uma angústia no seu coração, uma dor, uma questão não respondida, um vazio na alma. O Senhor Jesus está te dizendo hoje aqui: meu filho, você estava longe da casa do Pai, mas hoje eu quero te chamar para perto. Eu quero que você venha para a família. Eu quero te chegar perto aqui na minha casa. E você gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Levante sua mão onde você está aí. Nós queremos orar por você. E nós queremos recebê-lo na família de Deus. Tem alguém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu não estou vendo, mas o Senhor está vendo. Glória a Deus. Se tiver alguém que levantou a mão, vou pedir para os irmãos azulzinhos trazerem esse amado ou essa amada aqui para frente, para receber o amor de Deus. Glória a Deus. Pode vir. Glória ao Senhor. Tem mais gente, o Espírito de Deus está chamando, queridos. É tempo de festa. Hoje pela manhã o Senhor fez aqui um milagre maravilhoso, né, de salvação. Glória a Deus. Bem-vindo, querido. Pode vir aqui à frente. É tempo de semeadura, é tempo de salvação. Glória a Deus. E o Senhor também está chamando a Igreja Batista Central de Fortaleza, esse exército poderoso de homens e mulheres. E de repente você que aí estava na zona de conforto: pastor, deixa eu ficar aqui no meu banquinho, tranquilo, né? De boa, deixa o pessoal aí, deixa eu só assistir. Em nome de Jesus, levanta do teu banco. Não tem crente banqueiro não aqui, né? Vou chamar assim. Jesus está chamando você para frente do exército. Jesus está chamando você, glória a Deus, para ser um instrumento poderoso nesse ano da semeadura.
Essa tenda aqui não vai comportar, a tendinha não vai comportar. O Senhor está chamando Fortaleza para a salvação. Amém? Se você é crente em Cristo Jesus, estava aí acomodado e recebeu, como o pastor Simão diz, o cutucão de Deus, né? Você está sendo impulsionado a servir. Pastor, eu não sei onde, mas eu quero me desafiar hoje a servir. Fique de pé, você crente em Cristo Jesus. Senhor, eu quero servir. Eu quero levantar a minha mão e dizer: eis-me aqui para servir. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Glória ao Senhor, louvado seja Deus. A igreja de Jesus responde, né? E aí, você vai se identificar com algum ministério. Procure o líder desse ministério e diz: estou disposto a servir, eis-me aqui. Ainda hoje, amém? Então vamos orar, recebendo esses amados aqui na presença de Deus. Glória ao Senhor. Glória a Deus, bem-vindo, né? Bem-vindo. O Senhor está feliz conosco. Deus está feliz com a sua igreja, amém? Então vamos terminar aqui. A gente vai orar aqui e depois a banda vai cantar, mas levanta a tua mão e diz: Senhor, eu quero servir o Senhor. Eu quero adorar o teu nome. Eu quero ser um instrumento na minha casa. Eu quero ser um instrumento na minha igreja, no meu bairro, no meu trabalho. Vamos orar. Senhor, obrigado pela família crescida hoje à noite. Salvação, libertação. Maria, exemplo de mulher serva, que respondeu ao chamado divino. Eis-me aqui, Senhor. Que cumpra em mim o teu propósito. Que a tua igreja possa responder ao teu propósito hoje à noite. Impulsiona-nos, levanta-nos. Levanta, ó tu que dormes, e Cristo te levantará. Ressuscita-nos hoje à noite para servir e amar pessoas. E recebemos agora esses amados irmãos, crentes em Cristo Jesus hoje, batizados pelo teu Espírito, agregados à família da fé. Recebem uma família para amar e cuidar. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Vamos cantar, louvar ao Senhor para encerrar. Glória a Deus.